Boa noite, Júlio Nobre. Um prazer estar aqui conversando contigo. Quero te agradecer por ter aceito esse convite para a gente fazer esse bate-papo. Júlio Nobre, que é um músico profissional, regulamentado e que tem uma história lindíssima sobre a música. E a gente vai fazer esse bate-papo hoje, Júlio, sobre justamente as dificuldades dos músicos de rua. Mas eu queria que tu fizesse essa introdução, aquilo que a gente estava conversando antes do ao vivo, um pouco da tua história, como é que você vai ser, você ter, vamos dizer assim, essa sua inspiração na rua, a você tocando, como é que é essa tua experiência e como é que você te levou a você, de fato, a procurar a se reinventar e estar atuando na rua, e que é uma coisa muito difícil, ainda mais agora, né, no meio da pandemia. Eu queria que me contasse um pouquinho da tua história, o que a gente estava falando aqui antes de começar. Queria dar aqui, cumprimentar uma boa noite a todos que estão entrando. E as pessoas também estiverem mandando pergunta, eu vou parando um pouquinho e aí faço a pergunta. Olha o professor Álvaro Claro, já entrando claro. aí. Ó. Boa noite, Julinho. Estavam falando do Manda senhor, uma... professor. Estava falando do senhor. Então, Julinho, bem-vindo, quero te agradecer. Queria que tu fizesse um pouco da tua história e a gente começar depois a debater da dificuldade dos músicos de rua, da classe artista como um todo, mas principalmente aquele que tem que estar ganha-pão diariamente na rua, né? Olha, Brizola, eu venho de uma família tradicionalmente de músicos, tanto da parte materna quanto da parte materna. É uma família de artistas. O meu bisavô paterno, por exemplo, ele era escultor e artesão, né? Ele fazia ele esculpia imagens em gesso, mármore, em madeira. Inclusive aquela igreja Nossa Senhora das Graças, lá em Vila Isabel, aquela porta onde está esculpida os 12 apóstolos, aquela é uma obra dele, né, do meu bisavô. Esse meu bisavô teve duas filhas, a minha avó paterna e a minha tia, por parte de pai também. A minha tia tocava violino e a minha avó piano. E a minha avó casou com o meu avô paterno, que era da Marinha de Guerra, mas tocava violão e era chorão, né? Gostava de tocar chorinhos. E dali nasceu meu pai, né? O meu pai foi pianista, músico, orquestrador, regente, tocava acordeon, piano, órgão. Era um músico completo, foi considerado o melhor músico da noite do Rio. É considerado um dos maiores pianistas que já existiu no Brasil, que é o saudoso Miguel Nobre, meu pai. Meu pai veio se casar com a minha mãe, que é a dona Sônia, ainda está viva, graças a Deus, no auge da sua juventude, com 85 anos. E a minha mãe também não deixava de ter uma inclinação para a arte, né? Minha mãe trabalhava com artesanato, fazia bijuterias, pulseiras, flores artificiais. A minha avó, a mãe dela, não deixa de ser artista porque ela era uma... Na cozinha, ela era espetacular. Fazia cada prato que você ficava... Você, sem querer, tinha que engordar mesmo, né? Porque você não conseguia parar de comer quando ela cozinhava. E a culinária não deixa de ser também uma expressão da arte. E o marido dela, que era o meu avô, era um clarinetista de banda. Então a música sempre teve, a música e a arte em si sempre teve muito ligado na minha vida, né? Eu me casei, eu tenho dois filhos. A minha filha se formou em design gráfico, mas é cantora. E o meu filho se profissionalizou há pouco tempo como músico também. Ele é violão, guitarrista e flautista. E eu me profissionalizei um pouquinho tarde, porque eu tocava desde os 17 anos. Mas quando a minha mulher engravidou, né, minha primeira filha, eu fiquei desempregado. E os meus pais nunca quiseram que eu abraçasse a música como profissão, como única profissão. Ele queria que eu tivesse uma atividade paralela
E eu cumpri a vontade deles, né? Me formei em jornalismo, fiz comunicação, e depois que eu formei, eu fui lá, dei o diploma na mão deles, ó, me formei, agora eu vou fazer música. Mas só me profissionalizei realmente quando a minha mulher ficou grávida, eu estava desempregado, tinha um curso de música aqui perto da minha casa, e eu precisava arrumar um emprego, né? Minha mulher esperando o neném, e quando eu fui fazer um teste, passei. Aí foi que a dona do curso perguntou: olha, você traz a sua carteira de música, sua matrícula direitinho para a gente poder fazer o registro. Eu falei: olha, só que eu não sou profissional de música, não. E chegou: pô, tu toca isso tudo e não é profissional? Eu falei: não. Pô, então vai fazer a prova. Aí eu fui para a Ordem dos Músicos, fiz os testes, passei, me profissionalizei, né? Me sindicalizei logo a seguir, porque eu acho que a questão sindical para o profissional é importante. Isso eu fiz questão de me sindicalizar. E comecei a tocar. Tocava à noite, acompanhei cantoras de renome como Marilza da Conceição, Célia Reis, Clélia Silva, né? Duas delas se aposentaram, a outra faleceu. E toquei numa banda chamada Cova Rosa, de heavy metal, e tive uma rápida passagem na Orquestra Ases de Ouro. Formei um conjunto que tinha tudo para dar certo, mas acabou não dando. A gente só fez uma apresentação na ABI, que foi o Rio Bassa 4. Isso até ter um acidente. Eu sofri um acidente, né? Tive uma queda da própria altura, fraturei tíbia, fíbula da tíbia, fraturei o pé, tornozelo, calcanho, fiz 3 operações. E dali eu fiquei incapacitado para trocar o meu instrumento de origem, que é o órgão. As pessoas vão perguntar: mas você toca com as mãos? Mas no órgão nós também tocamos com os pés, né? Principalmente com o pé esquerdo. E o meu pé ficou duro e eu não tive mais esse movimento. Então eu passei a me dedicar mais ao piano, mas logo a seguir eu contraí uma chikungunya, e que me tirou grande parte das minhas articulações. Tanto que eu fiquei com essa sequela, meu dedo ficou torto. E foi muito difícil eu poder voltar a articular o movimento. Foi aí que lá na Ordem, com a amizade do presidente, que é o Mauro Almeida, ele falou: pô, rapaz, você devia experimentar uma escaleta. Escaleta é conhecida aqui no Brasil, né? Que o nome do instrumento mesmo é melódica. Aí eu estava argumentando com ele: pô, Mauro, isso aí é instrumento de banda marcial, porra, eu não vou tocar em banda. Ele chegou: não, é que você se engana, né? Você é um cara que toca jazz muito bem, pô, você toca tango, é um instrumento que exige muito improviso, você vai se dar bem com esse instrumento. E realmente ele estava certo. Então eu recuperei o movimento e me apaixonei pelo instrumento, né? Mas afastado no meio tanto tempo, você entra numa depressão. E eu entrei numa depressão muito grande, porque estava fora do cenário, né? 2 cantoras morreram, uma se aposentou, eu tive um acidente, fiquei afastado. Quando você está fora do meio, você passa a ser esquecido, as pessoas já não lembram mais de você. Além disso, eu fui um músico encrenqueiro, porque eu nunca me submeti aos caprichos dos empresários. E os empresários aqui no Rio, desculpe a expressão, são verdadeiros cafetões de músicos. Claro. Porque eles não pagam o justo valor que você merece, né? Querem que você trabalhe de graça. Eu tive até um episódio engraçado que você vai até rir. Oi. Teve um cara que me fez uma proposta tão indecente que ele chegou: não, você vem aqui na minha casa, você toca, vende os teus CDs, né? E que você ganhar dos CDs é seu, coisa e tal. E se a gente gostar do teu serviço, aí a gente vê como é que faz para te contratar, coisa e tal. Aí eu falei: deixa eu ver se eu entendi. Eu venho para aí, eu levo o meu equipamento, vou tocar de graça, a troco dos CDs, né, são CDs independentes, artesanais,
E se você gostar, eu fico. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Olha, no dia 30 isso era no mês de junho já, naquele ano, né? Que eu faço aniversário dia 30 de junho. Dia 30 de junho eu vou fazer aniversário. Eu vou fazer o seguinte: você vai lá na minha casa, você vai para a cozinha, vai preparar um baita de um cardápio, entendeu? Você vai servir para apresentar o seu serviço. Aí, se o pessoal gostar, ele vai no teu estabelecimento e vai comer lá. O que você acha da ideia? Aí ele não gostou, né? Claro. E a história dos CDs foi engraçado, porque eu estava na rua, comecei a tocar na rua, Igor. porque foi até o meu psiquiatra que tinha me aconselhado, né? Chegou, pô, cara, você é músico, você gosta de música, vai tocar. Eu falei, mas vou tocar onde, rapaz? Eu não tenho mais espaço. Vai pra rua, tem tanta gente tocando na rua, vai pra rua. Aí eu fui. E pensava que ali estava encerrando a minha carreira, mas na realidade começou. Dali eu ganhei, nesses 3 anos, consegui gravar 3 discos, ganhei o prêmio de melhor músico do ano pelo Pólen, isso em 2018, e fui convidado pela OMB para ser consultor para assuntos de músicos de rua. Comecei a tocar em saraus e passei a ter uma visibilidade que eu não tinha antes. E que você nunca Então, como pensou que ia ter na rua, não é, Júlio? Não, nunca. Nunca pensei mesmo. Até porque, Leonel, a visão do músico de rua já começa o problema, né? A gente está falando das dificuldades do músico de rua. Claro. As dificuldades, às vezes, vêm do próprio músico. Às vezes, eles acham que a rua é um fim. Né? Você é associado, por exemplo, a. Ah, você está tocando na rua porque você não tem mais lugar para tocar. Você não tem mais espaço. Né? Você é comparado, por exemplo, à população de rua. Claro. Que, diga-se de passagem, é uma experiência maravilhosa que eu tive, foi justamente com a população de rua. As pessoas não têm noção do que significam essas pessoas. Por quê? Porque quando você vai tocar na rua, você não sabe o público que você vai atingir. Passa tudo quanto é tipo de pessoas, né? Claro, tudo que é tipo de gosto. Então eu vou desde o Luiz Gonzaga até Beethoven. Vou correndo tudo. E o legal é que o pessoal que a população morador de rua gosta. Então eles se juntam para te assistir a tocar. Genial. Então, eu passei a ser o músico dos mendigos. Isso aí para mim também foi bacana. Você começa a interagir com as pessoas. E eu comecei a perceber que não existe uma diferença entre um músico de rua, um músico da noite, ou um músico do teatro, ou um músico do estúdio. O músico é músico, o palco dele Claro. é que é diferente. Né? E a música na rua, ela sensibiliza as pessoas, ela humaniza a cidade. Né? E isso é maravilhoso, né? De você poder interagir com essas pessoas, né? E você fica mais próximo também do público, né? A aproximação é mais perto, né? Você vê os olhos, né? É uma coisa muito próxima também, né, Júlio? Não, e a diferença é o seguinte: quando você está num restaurante, às vezes você tem que aturar pessoas que não estão nem ali, né? Estão a fim de comer, beber, bate o garfo, manda você abaixar o som, você tocando ou não tocando é a mesma coisa. Já na rua existe a vantagem de que quando você toca, as pessoas que param é porque gostam do que você está tocando, né? Eu, por exemplo, aqui eu toco aqui em São Cristóvão, na Avenida do Exército, bem perto do Colégio Pedro II, até onde o professor Álvaro Narciso, meu amigo, estudou e foi professor também. E o engraçado é que eu comecei a tocar uma vez o Start to Heaven, do Led Zeppelin. Menino que juntou aquela garotada, não estava no gibi, mas juntou a montão. Pô, tio, toca de novo, toca de novo, toca de novo. Genial, muito bom. Então tem essa interação que é muito legal. E tem os velhos problemas que nós enfrentamos, que é geralmente a falta de compreensão
muitas vezes da Guarda Municipal. Você encontra uma repressão, não é isso? Não há uma compreensão por parte da prefeitura. Não é sempre, não. Há alguns guardas municipais que são completamente despreparados. Ainda querem armar a guarda agora, é uma loucura. E aí você veja, nós temos uma... Eu, quando comecei a tocar na rua, a primeira coisa que eu procurei fazer foi conhecer os meus direitos, o que eu poderia ou não poderia fazer na rua. Então, nós temos uma lei, que é a Lei 5.429, que foi de autoria até do Raymond. Sim, do Raymond. Teu amigo, uma pessoa que você se dá muito bem com ela. Verdade. E ele criou a Lei do Artista de Rua. Isso, a Lei do Artista de Rua. Não propriamente do músico de rua, né? Mas do artista de rua. E eu, em posse dessa lei, lendo a lei artigo por artigo, depois essa lei ela teve uma ratificação, que foi um decreto, deixa eu ver o número do decreto, eu ando com isso tudo na mão, porque eu saio com isso tudo para a rua para não me dar problema depois, que é o decreto 42.663, que regulamenta justamente essa lei. E, com isso, eu saio na rua, né? Se houver alguma reclamação, se eu vier ser abordado por um guarda municipal, como eu já fui, eu simplesmente mostro para ele aqui, meu filho, eu estou aqui cumprindo rigorosamente o que determina cada parágrafo da lei. A minha caixa de som, inclusive, é uma caixa multiuso, eu nem gato, né, eu faço, não preciso tirar a energia da rua para poder colocar o meu equipamento para funcionar. E teve um guardinha desses meio abusado, porque sempre aparecia lá um morador de rua que ele era mudo, mas ouvia. E ele, quando me via chegar, ele ficava todo entusiasmado, né? Então, chegava lá, sentava, batia palma. Cada vez que eu tocava, acabava uma música, ele ia lá, aplaudia, ria, né? Dava aqueles gemidos, porque ele não falava, então... Sim, claro, gente. Nisso me aparece um guarda municipal e resolve tirar o rapaz de lá. Eu falei, peraí, meu amigo, vamos devagar. Qual é o problema que o rapaz está trazendo aí? Não, ele não pode ficar aqui. Ele chegou, mas por que ele não pode ficar aqui? Eu estou tocando aqui, não estou me importando com a presença dele. Estou tocando em frente a um salão de beleza, cuja dona também não está se importando. Então, por que você vai retirar... com que justificativa você vai retirá-lo daqui? Aí ele simplesmente me responde, pô, o cara todo mijado, eu não sei como é que vocês aguentam com esse fedor de urina, um cara desse fedorento. Eu falei, amigo, o dia que você encontrar um morador de rua cheiroso, você me avisa, porque eu não conheço nenhum. Eles não têm banheiro, não tem onde tomar banho, né? Então, você me avisa. Ou então você tem outra solução. Você pode levar ele lá para a guarda municipal, lá para o teu quartel, dar um banho nele, para ele ficar cheiroso e poder voltar aqui. Eu usei de ironia, realmente. Ele não satisfeito, tomara que ele, qualquer hora dessas, ele assalte vocês. Eu falei, olha, companheiro, só vou dizer uma coisa para você. Mais fácil o guarda querer tomar algum, né? É aí que eu vou chegar. Eu falei, olha, eu sofro de um problema sério, que eu sou hipertenso. Então, eu tomo diurético. Trabalho na rua e muitas vezes eu tenho que me deslocar para aqui na farmácia para poder urinar. E quando eu vou, eu deixo na mão deles o meu equipamento todinho. O dinheiro das gorjetas, os meus CDs, está tudo aí. Eles não mexem em nada. Teve um dia que eu tive um pico de pressão, passei mal, um deles me levou até a minha casa. Eu confio mais nele do que em você. Aí ele chegou, olha, você está me desrespeitando, eu sou uma autoridade. Eu falei, não, você não é uma autoridade, você é um zelador de patrimônio. Isso mesmo.
Nem polícia militar é autoridade. A polícia militar é um agente de autoridade. Mas, se você quiser, a gente liga para o 190 e a gente vai decidir isso aqui agora, sem problema nenhum. Aí ele saiu muito quicando, né? Mas eles são abusados, né? Então, esse aí foi o problema que eu tive com a Guarda Municipal. Mas já teve colegas meus que teve problemas muito piores, inclusive até de instrumentos sendo apreendidos, e eu falei que isso não pode acontecer. Eles não têm o direito de apreender o instrumento, porque eles não têm poder de polícia. E ainda mais nessa prefeitura neopentecostal do Crivella, né, com fundamentalismo que quer mascarar a nossa cultura, a nossa ancestralidade, ou seja, são contra essa miscigenação do povo brasileiro, da cultura popular, né? Então fica mais difícil ainda. Você encontrou mais dificuldade nesses 4 anos do Crivella, Júlio? Como é que você vê a administração Crivella diante da questão cultural e esse fundamentalismo religioso promovido pelo Crivella? Porque para o Crivella, Júlio, na verdade, você quer a minha opinião? O que interessa para o Crivella é ele, os negócios dele, da igreja dele e do tio dele, né? Você quer a minha opinião sincera para o Crivella? Sim. Bom, em primeiro lugar, incompetente administrativamente, nepotista. Como é que um camarada desse traz o filho dele, que estava no exterior, para assumir uma secretaria importante, que é uma secretaria de governo, onde ele tem que conhecer a cidade? Não, bem lembrado, a Casa Civil. Ele nomeou na Casa Civil. Ele nomeou na Casa Civil, pois é. Vergonhosamente, lembrou um fato que estava esquecido, é verdade. Tem a questão dele livrar a cara dos impostos sobre as igrejas dele, né? Das igrejas do tio dele. Então, é um proselitismo religioso. Intolerância religiosa. Criou o IPTU do defunto, coisa que não tinha aqui no Rio de Janeiro. Hoje você tem que pagar uma taxa anual pelo jazigo da sua família dentro do cemitério. Se você tiver que enterrar uma pessoa, ele cria a tal da taxa de higienização para botar lá um cimento vagabundo para você poder enterrar as pessoas. Agora ele veio com uma nova ameaça de quem tem suas sepulturas e os seus titulares já faleceram, que tem que ser feita a transferência sobre a pena até de perder a própria sepultura, né? E a taxa é baratinha, uma faixa de R$5.000 a R$5.600 para você transferir a coisa para o teu nome. Então, ele, além de tudo, ele está com ele é um promotor da indústria da morte. Isso sem contar com o que ele fez com a saúde, com os postos de saúde, com os profissionais de saúde. O que ele está fazendo com as escolas é uma brincadeira. Essa abertura para botar as crianças para voltar a estudar. Eu acho que os professores deveriam era meter uma greve mesmo feia, fechar tudo, denunciar esse cara. E para a cultura, então, nem se fala. Você quer um episódio mais grotesco? É uma denúncia que eu vou fazer. Eu posso fazer essa denúncia? Vai ter algum problema, Brizola? De maneira alguma, Julinho. Tá aqui, é o canal correto para te fazer. Então, muito bem. Nós temos aqui a Quinta da Boa Vista. Você conhece bem. Muito antes da pandemia, a Quinta da Boa Vista ela aglomera muitas pessoas, não deixa de ser um ponto turístico, onde é uma área de lazer magnífica. E ali eu vi uma possibilidade de eu ir apresentar o meu trabalho na Quinta. Me apresentei ao administrador da Quinta da Boa Vista. Ele simplesmente disse que eu não poderia me apresentar lá. Eu falei, como não? Tem um decreto, assim, 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 assado, que me permite que eu toque. Ah, mas não aqui. Aqui é a administração independente. Você tem que se dirigir ao IPHAN.
Eu falei, mas o IPHAN... É, porque o museu incendiou e agora, para ter atividades aqui, o IPHAN tem que liberar. Eu falei, mas acontece o seguinte, não sou incendiário, não fui eu que botei fogo no museu, a minha caixa não tem eletricidade, não interessa, você tem que tratar de lá, porque senão aqui você não toca. Mas dentro dessa mesma área, tem um espaço bem considerável, que tem lá um circo, Marcos Frota, enorme, e que todos os domingos tem lá bandas de rock metálico com barulho ensurdecedor, perturbando todo mundo, e esses caras podem tocar, sem contar que, hora ou outra, existem os cultos gospel e a apresentação de bandas gospel. Agora, por que eu não posso tocar e esses caras podem? Ninguém sabe me dizer por quê. Então, é um dos desmandos desse senhor, que é o pior prefeito que o Rio de Janeiro já teve. Ele conseguiu superar tudo o que é de ruim. Verdade, Júlio. E não tem projeto, né? Geralmente todo político ele deixa uma marca, tem um projeto. Ele não tem programa de governo, Brizolinho. Qual é o programa dele? Nenhum. Ele é aparelhar. Ele quer aparelhar. Ele aparelha com os deles. E o que interessa para ele é isso que você falou. É o negócio dele, com o tio dele e da igreja dele. Aumentar os espaços, diminuir, ou seja, aumentar tanto as áreas para que ele possa construir mais igrejas, os empecilhos que possam ter nesse desenvolvimento da construção da igreja, na ampliação da igreja. Você vê ele colocar o tomógrafo dentro da Universal. Em vez de colocar numa unidade da saúde, ele tem a cara de pau de colocar dentro da igreja. Quer dizer, aquela coisa, ele dá aquele recado, ó, se votar no Crivella tem direito a exame. Né? Aquilo que ele fez lá da catarata da Márcia. Se votar no Crivella, fura a fila da cirurgia da catarata. Ou seja, é um total aparelhamento da prefeitura na mão do Crivella no tomar lá da cá, né? Aliás, o Crivella só tem utilizado, Julinho, a máquina pública de maneira eleitoreira. Né? Ele tem restabelecido uma coisa que era antiga no Rio, que na verdade tinha se pulverizado um pouco, mas agora volta a carga total, que é os currais eleitorais. Então ele tem muita associação com curral eleitoral de milícia, de grupo de extermínio da Zona Oeste, ou seja, as relações do Crivella, da Igreja Universal aqui no Rio de Janeiro são associações sinistras e muito obscuras na cidade do Rio de Janeiro. Né? Mas, Julinho, eu queria fazer esse fio para falar um pouco desse momento, tanto da lei Aldir Blanc, que foi aprovada em Brasília e que dá um suspiro, mais ou menos, um suspiro maior à classe artística, envolve todos. Aqui no Rio de Janeiro, o Crivella, por exemplo, nós tinha projeto do ISS que você descontava, o Crivella revogou essa parte, tivemos que fazer um PDL na Câmara de Vereadores para desvincular a isenção do ISS para a cultura daquilo que ele fez uma desvinculação do orçamento. Ou seja, tem na Câmara dos Vereadores agora um projeto de lei de emergência, de criar uma situação de emergência de aceno à cultura, ou seja, aumentar a base ali para que os músicos, os artistas, os artesãos possam receber uma verba da prefeitura, como que Niterói fez exatamente isso. Né? E aqui é muito demorado tudo. Né? Como é que você vê essa relação nacional do governo Bolsonaro e aqui a prefeitura, tanto do Witzel como o Crivella, porque são contra a cultura nacional, né? Fica claro. Não colocam nada de cultura, não conhecem nada de cultura. Aliás, o Crivella, o que o Crivella entende do Rio de Janeiro? É uma pergunta, né, Júlio? Qual bar que ele já foi? Aonde é que ele frequenta no Rio de Janeiro? Essa turma nunca frequentou o Rio de Janeiro, nenhuma esquina, não anda no Rio de Janeiro, sabe? Não frequenta bar, não frequenta teatro, não vai a um cinema. Quer dizer, uma turma ágrafa, né? E parece que tem aversão à cultura nacional. Não, e tem. E tem. Tanto que é verdade que a primeira providência que você se lembra quando o Bolsonaro assumiu a presidência da República foi extinguir o MINC.
Ele minimizou o MINC para uma reles Secretaria de Cultura, né? E agora ele está com o projeto de acabar com a Ancine, acabar com a Funarte, né? Já fechou a Casa Baden-Powell, por exemplo, fechou, a Casa Carlos Gomes, o Teatro Carlos Gomes está em eminência de fechar também. Quer dizer, ele não está nem aí. Quanto mais burra for a população, melhor para ele. Eu vou citar aqui um cara que às vezes o pessoal da ordem fica revoltado, né? Mas é um cara que eu gosto muito de citar, que é o Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung falava que o país só pode ser avaliado grande de acordo com a cultura do seu povo. Se o seu povo não é culto, o seu país não é culto. Se a sua cultura é pequena, o seu povo é pequeno. Então, o Mao Tse Tung era um cara que eu acho do cacete por causa disso, porque ele promoveu uma revolução cultural na China que hoje você vê os resultados. Você vê uma menina como a Yosu, né, chamada de Miao Miao, Miao Miao, que é uma menina de 6 anos que toca violão com um desembaraço incrível. Né, você vê o Seiji Osawa, um dos maiores regentes do mundo, né, e tudo fruto dessa revolução cultural chinesa. Os músicos de rua na China são impressionantes. Né? Os caras tocam na rua como tocam no teatro, como tocam em qualquer lugar. Você vê o exemplo de Cuba. Cuba, por exemplo, você tem um músico em cada esquina. Né? Você entra num botequim, num pé sujo lá, tem músico. Você entra num bar, tem músico também. Quer dizer, é um país que valoriza a música. E o músico de rua, muita gente não sabe, mas lá em Cuba é remunerado. Você sabia dessa? Quer dizer, o cara, por exemplo, não tem condições ou não tem vaga para ele tocar em determinado lugar, ele vai para a rua tocar. E o governo vai simplesmente manter esse músico. É verdade. Ainda coloca para ele, o que você ganhar de gorjeta, dos produtos que você... Seus produtos, quer dizer, os seus discos, o que você vender é seu. Mas você tem o dinheiro certo. É claro que existe uma fiscalização. Né? Aparece um guarda que vai lá anotar a hora que você chegou e a hora que você largou. E se você não aparecer para trabalhar, os caras não vão te mandar embora, eles vão procurar saber por que você não foi. Aí eles vão numa unidade médica, porque não falta médico em Cuba, ao contrário aqui do Brasil. Aí vê, olha, o fulano de tal não foi trabalhar. Porra, sabe o que foi? Ele teve um acidente, quebrou a perna, ele está no hospital tal. Pronto, aí lá vai o governo e vai continuar pagando o cara como se ele estivesse na rua. E uma ilha que está sofrendo um embargo covarde, né? E consegue ainda manter músicos de primeiro escalão. Sim. É impressionante isso. E aqui no Brasil, que se diz a terra da liberdade, a gente se encontra nessa situação. Você, por exemplo, você está na Câmara dos Vereadores aí na Praça Floriano Peixoto, correto? Sim. A rua Uruguaiana, lá atrás, e o Largo da Carioca, onde tem o convento de Santo Antônio, é pertinho de você. Bem próximo. Não é o seu primeiro mandato. Não, como Quantos músicos de rua, artistas de rua você vê ali? E hoje, quantos você vê? Aonde foram parar esses artistas? Pois é. As pessoas estão saindo da rua porque não estão mais tendo o apoio, estão sofrendo pressão. Você tinha a Semana Cultural da Cinelândia. Era música gratuita ao povo, de várias bandas, de músicos de rua. A prefeitura patrocinava a Semana Cultural da Cinelândia. O Ricardo Maranhão estabeleceu como vereador. O Brasil tinha, o Getúlio Vargas foi um dos presidentes que mais investiram, Julinho, na cultura nacional. Gente, não precisa muito. Você falou em Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi o cara que teve uma sensibilidade tão grande, desculpe, Nada. Que ele descobriu a genialidade do maior compositor do século XX, junto com Astor Piazzolla, que foi Heitor Villa-Lobos. Ele descobriu que Villa-Lobos tinha um projeto do o canto orfeônico. Isso. Ele descobriu que o Villa-Lobos tinha esse projeto. Chamou o Villa lá, me mostra que negócio é esse aí. E olha que o Getúlio não sabia nem assoviar. Mas era um cara que tinha uma sensibilidade. Boa noite, Didi. Ele olhou aquilo, vamos implantar esse negócio aí?
Verdade. Gente, aí ele vai aqui no campo do Vasco, faz o maior coral infantil da história do mundo. Essa parte eu não sabia, essa eu não conhecia do Coral do Vasco. Não foi o coral do Vasco, foi o coral de todas as crianças das escolas públicas, No que ele estádio do reuniu Vasco. dentro do canto do Vasco e fez o maior coro infantil. Essa eu não conhecia, essa história. E o canto orfeônico, depois do golpe de 64, aliás, que eu quero ratificar, porque é uma coisa importante ratificar, o golpe de 1º de abril de 1964, 31 de março, uma ova, que não foi em 31 de março que houve o golpe, foi em 1º de abril, no dia da mentira, que o Mourão saiu lá com os seus tanques para invadir aqui a antiga Guanabara. Uma das coisas que eles logo providenciaram foi eliminar o canto orfeônico. Claro. Porque a arte te leva a uma livre expressão. Então você pode se expressar livremente. Ela te obriga a fazer introspecção, te obriga a refletir, te obriga a pensar. E quando você reflete e você pensa, você se torna perigoso para o sistema. É verdade. E aí o sistema vai querer te destruir de qualquer forma. Sabe, Julinho? Então é preferível você descobrir os artistas. É verdade. Você falou da Lei Aldir Blanc, não é verdade? Foi, isso. A Lei Aldir Blanc, que nós tínhamos tocado, né, que você tinha conversado comigo. Há uma coisa importante a gente dizer, principalmente para os coleguinhas meus aí que são reaças, que essa lei, a autora dessa lei foi a deputada Benedita da Silva, em coautoria com a Sâmia do PSOL, como é que é? Sâmia Bonfim. É a coautora da lei junto com ela. E quem foi a relatora foi a Jandira Fegali do PCdoB. Então, gente, foi vitória da esquerda. Se hoje nós temos a lei... Mas eles falam que foi o Bolsonaro que sancionou e ele que fez, porque ele é benevolente. Essa turma, vou te contar, é a negação. Bolsonaro fez... Você sabe o que o senhor Flávio Bolsonaro fez antes dele se tornar senador da República? Como deputado, você fala? Como deputado? Não. Eu vou te apresentar aqui. Ó. Eu vou até anotar. No dia 23 de agosto de 2018, foi publicado no Diário Oficial da União a portaria número 656, de 22 de agosto de 2018. Você sabe do que se trata essa portaria? Não. O que é, Júlio? Ela aprova modelos de contrato de trabalho, nota contratual para a contratação de músicos profissionais, artistas, técnicos de espetáculos e diversões, e dá outras providências. Sim. Significa o quê? Que agora você tem uma nota contratual. É isso. E uma nota contratual que você já não tira mais, porque nós tivemos a desobrigação da regularização da profissão de músico pela DPF 183. Mas não era dessa lei que eu queria falar com você, não. Muito pelo contrário, era de uma outra lei que, para mim, ela é de suma importância, que é uma lei estadual que foi assinada pelo governador Pezão. Deixa eu ver se eu tenho o nome da lei aqui, gente. Falei com você, Brizola, não anotei o nome da lei, mas depois eu posso passar até para o teu gabinete. Passa depois para mim. Mas essa lei diz o seguinte: ela permite que os músicos possam atuar nas estações de trens, barcas e metrôs. Ele foi lá e fez ponto. E
isso daria um espaço maior para nós. Claro, podia tocar nos vagões, nos trens, que é extremamente aprazível, né? Você está ali na viagem, você tem a música tocando. Sim, mas acontece que o senhor Flávio Bolsonaro conseguiu, junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, lembro bem, a inconstitucionalidade dessa lei. Me lembro bem. Aí é que eu me pergunto, o cara que mais descumpre a Constituição nesse país, ele, o pai dele, os irmãos dele, essa turma toda aí. Essa prole que está aí. Essa camorra de mercenários, é uma camorra de mercenários. Então, qual é a moral, eu pergunto de um cara que descumpre a Constituição julgar um projeto inconstitucional como esse? Perseguição à cultura nacional. Eu queria que alguém me explicasse, porque, sinceramente, eu não entendo. Né? O cara que mais descumpre a Constituição nesse país simplesmente se dirige ao Tribunal de Justiça. Júlio, vou colocar a foto do Vila Lobos em São Januário, lá, regendo as crianças. Olha que maravilha que você falou. É verdade. 10 mil foi lá votos. No Campo do Vasco. E aonde foi promulgada a Lei do Trabalhador também, né? Isso. O Getúlio tinha um carinho aí, na verdade. Tinha um busto do Getúlio aí no estádio também. O Álvaro sempre me martelava. Vamos lá ver o busto, vamos fazer homenagem. É verdade. E você vê como é importante uma política que preza a cultura nacional, do Getúlio. Que você vê, eu lembro da história, Júlio, que o Getúlio contratou o Noel Rosa e os músicos que tocavam com o Noel Rosa para eles irem a Porto Alegre, para ficarem tocando na rua, no mercado produtor lá, que era o mercado público de Porto Alegre, a região central. Não, é o que eu te disse. O Getúlio preocupado com as músicas do Rio Grande do Sul. Gostava muito de música. Claro, ele não sabia nem assobiar, mas ele gostava muito de música. E é verdade. E deixa eu te falar, essa passagem... se o Vila Lobos é o Vila Lobos, agradeça a ele. Porque quem bancou, por exemplo, a viagem do Vila Lobos para o exterior foi o governo brasileiro na presidência do Getúlio Vargas. A Carmen Miranda não também. Tem o que você a Carmen Miranda, chegar e questionar. Fruta, vamos dizer assim. E deixa eu só fazer essa coisa. Então ele chama o Noel, conversa com o Noel. Noel, eu estou preocupado com a música no Rio Grande do Sul, que é uma música muito só tradicional, da querência amada, e ele precisa tocar um pouco mais dessa música popular, fazer esse traço. E ele contrata o Noel para ficar tocando na rua, em Porto Alegre, por 3 meses. E faz, Noel, você faz um teste lá, para ver se o pessoal gosta e toma gosto pela música, e aí se nasce alguma coisa. E aí o Noel de Carvalho retorna 2 meses antes, né, e vem direto ao Getúlio, e o Getúlio ficou preocupado, o Julinho. Falou, olha, então não deu nada certo, Noel, que coisa, contratei, paguei banda, a gente foi lá para fazer a cultura. Não, pelo contrário, doutor Getúlio, deu mais do que certo, porque lá pelas tantas... Eu tocava e cantava e ninguém mais prestava atenção e só prestava atenção num músico, num negro que tinha um vozeirão e só queriam escutar ele. E era o Lupicínio Rodrigues. Você vê. Gaúcho Lupicínio, todo o hino do Grêmio. Olha aí, Getúlio, olha o grande do Arquivo Nacional. Então a beleza de nós termos uma política nacional voltada para o resgate da cultura. Né? Aí lembra aqui, você tem a Secretaria de Cultura com Darcy Ribeiro. A genialidade do Darcy Ribeiro na construção do sambódromo, né? No samba ali, criar no sambódromo aqui um palco cultural, o resgate dessa cultura. E aí entra a acessibilidade, aí entra também a acessibilidade do teu avô. Sim. Né? Do Brizola chegar e respeitar e entender a genialidade de quem iria trabalhar com ele. Eliane. Né? A ideia dos CIEPs foi a maior sacada que existiu nesse país nos últimos anos. O animador cultural, né, Julinho? Figura fantástica ali dentro do CIEP. E você tinha tudo.
Você tinha aula de música, você tinha aula de capoeira, você tinha... Vai na Mangueira, na Mangueira então você se emociona, porque na Mangueira o CIEP leva o nome do Brizola, né? É, CIEP Leonel Brizola. nação Está mangueirense, lá o Leonel, busto Leonel de Moura dele. Brizola. E, e o Brizola ainda é lembrado com um carinho muito grande. A lamentar somente o que ocorreu em 89, porque se ele tivesse vencido aquelas eleições, e eu tenho certeza que se ele fosse para o segundo turno com o Collor, ele seria o vencedor. É verdade. Era outro Brasil. Das duas, uma. Ou o Brasil tinha Alto. disparado, ou então a CIA ia ter que tentar assassinar ele, porque Ah, a tentativa do golpe, claro, ia ser evidente. Mas o Brizola tinha vencido já em 61 a mesma tentativa de golpe, né, Julinho? Então o Brizola tinha essa expertise, né? Ele o tinha meu uma falecido pai expertise é que dizia, era o único macho que teve na Revolução, naquela época da legalidade, mas coragem, o né? No aquele foi sentido de macho. coragem e de Exato. enfrentamento ao imperialismo, né? Isso o Brizola tinha uma visão muito clara. E o Brizola respirava o povo brasileiro, né? O Brizola tinha uma genialidade de compreender a política mundial e traduzir aqui para a melhoria do povo brasileiro. Essa é uma grande vantagem, né? O que foi construído aqui dentro da cultura, abrindo o teatro municipal, a primeira cantora negra, ou seja, esse é o resgate, quanto que a gente foi perdendo, né, Julinho? E tu vê a dificuldade hoje em dia de nós promovermos a cultura nacional, o que está vindo é muito estrangeiro, nossas crianças estão sendo esmagadas por uma cultura que vem de fora e sequer tem o espaço, o momento para que ela possa conhecer a própria cultura nacional, né? E nós temos grandes talentos aqui, gente. Muito. Nós temos grandes. Podemos não ter um número de músicos, digamos, em grande parte midiáticos, mas temos músicos de primeiro escalão. Olha, eu tenho contato com o pessoal de Cuba porque eu tenho uma gratidão muito grande pelo povo cubano, Também. porque o primo do meu pai foi perseguido na ditadura e o Fidel deu asilo a ele lá, né? Lá em Cuba. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por Cuba, eu tenho um carinho muito grande. Aprendi a gostar de Cuba desde pequenininho, né? Estou com a bandeirinha de Cuba aqui, ninguém pode falar nada, porque o Bolsonaro botou a bandeira dos Estados Unidos na mesa dele, eu boto a bandeira que eu quiser na minha. Você tá aí como você tá Então, parecendo um chefe de Estado das confederações dos países não, socialistas. porque são Tá as três lindo. causas que eu defendo aqui: a China, pela questão Palestina, cultural, Cuba e a Palestina, que somos irmãos. eu já milito desde novo, o Álvaro sabe disso, desde muito jovem. O meu pai era Moro, então você já viu que já existe. Então eu sou solidário à causa palestina, não é de hoje, desde muito jovem. Né? Claro. E quando veio essa live, eu falei: não, eu vou botar de propósito, já que o Bolsonaro botou a bandeira norte-americana, eu vou Ficou botar as bandeiras ótimo. que eu bem entender, entendeu? Para mostrar minha posição. E eu vou com essas bandeirinhas para a rua. Quer dizer, eu não preciso falar nada. Eu simplesmente passo a consciência política através dos gestos. De falar. Canto aquela música que ficou muito famosa, esqueço o nome do autor agora, pastor. A velhice é terrível, a gente acaba esquecendo. Mas quando o Tia saiu de Cuba, teve um compositor que fez uma música belíssima para ele, e eu toco essa música dele na rua. Hasta sempre, comandante. E Tia é uma figura que também eu tenho uma admiração profunda, um respeito enorme. E o Tia é o meu ícone. Né? Desde pequeno, o Tia passou a ser meu ícone. E essa gratidão que eu tenho com Cuba foi justamente pelo acolhimento. Então, eu tenho muito contato com os músicos cubanos pelo Facebook. Comecei até a estudar espanhol para poder me comunicar melhor com eles. E uma das coisas que eles me disseram que mais me emocionou até hoje foi o respeito e o carinho que ele tem pelos músicos brasileiros.
Claro. Opinião, por exemplo, de Anne Garcês Santana, que é uma das maiores cantoras de Cuba da atualidade. Ela é bem jovem, tem 20 e poucos anos, uma belíssima cantora, fez sucesso com a, a música em homenagem a Fidel, quando Fidel faleceu. Ela disse o seguinte: eu respeito e admiro o músico brasileiro porque o músico brasileiro é o maior músico que existe no mundo. Olha Aí eu que... fui perguntar a ela por quê. Ele chegou porque o músico brasileiro é tão versátil que ele toca um jazz como americano, É, ele toca uma rumba, né, como carimbei, né? um caribenho, uma salsa também como carimbenho, Sim. ele toca um tango como argentino, mas nós aqui não conseguimos, por exemplo, tocar um samba como brasileiro. Então você vê que o músico brasileiro ele é respeitado em toda parte do mundo, menos no seu próprio país. É uma coisa... É uma doença, né? A gente está virando... Está transformando, estão transformando o Brasil, está uma doença mental. Acho que o brasileiro desconhece a própria história, fica com antolhos e com preconceitos e E rotulagem, eu né? pergunto a você, Brizola, olha só, o Caetano hoje está, se eu não estou equivocado, com 75 anos. Por aí, Chico Buarque, 76. por aí. Milton, 72. Ivan Lins, 65. Quem é que nós temos hoje aqui? É. Chico Buarque. Não me venha com essa questão do sertanejo universitário, porque aí, sinceramente, aí é dose para chuchu. Não, pelo amor de Deus, porque eu acho até a questão do sertanejo universitário, eu acho tão ridícula, Pois é. porque você vê que a influência deles, norte-americana, é tão Country. forte que até a própria identidade deles eles perderam. É verdade. Eles Até se na vestem vestimentas, como né? cowboy. Já reparou Exato. a roupa dele? Aquele chapéu de cowboy, aquele É, cinturão com aquela fivela enorme. exatamente. Quer dizer, Que não é eles característica perderam nossa. a identidade. Né? E as músicas são, geralmente, É muito ruim. eu não falo porque é falta de ética, sabe? Que a minha vontade era. É. Não faz a minha cabeça. Sinceramente, sertanejo universitário não. E fora o E, nível e isso, político, cultural dessas pessoas. exatamente, Júlia, é aí que eu queria chegar, porque isso é fruto de uma política nacional de cultura, né, que tinha lá no governo do Getúlio, do Jango, que se estabelece no governo do Brizola, seja com o Darcy Ribeiro, seja no próprio CIEP, que resgatava essa cultura latino-americana, a cultura popular, né, é isso aí que a Ivana, o viralatismo impregnado. É verdade, Ivana, exatamente, sertanejo é outra coisa, exato. Ou seja, a gente foge da nossa essência, né? Não seria a hora da gente fazer essa revisionismo, na verdade, uma volta, conversar com nossos mortos, ou seja, resgatar esse fio da história, da cultura popular brasileira, porque é onde que foi que perdeu, porque até o momento para a gente combater essa política nacional do Bolsonaro de negacionismo, de um revisionismo histórico de 64, ou seja, do entreguismo total do povo brasileiro, à submissão dos Estados Unidos, né? Ou essa mistura que vem com Crivella, que quer colocar justamente a visão dele, da igreja dele, como política cultural, não respeitando a pluralidade da nossa cultura, né? Não, esquecendo-se ele que ele goste ou não goste, esse país foi construído às custas do sangue do índio, Isso. do negro É e bem dito. também dos imigrantes. Isso E aí é algo que ele não pode negar. A, a cultura afro-brasileira, você veja, a gente vai falar de negritude. O jazz hoje deixou de ter uma raiz americana para ter uma raiz mundial.
Aonde surgiu o jazz? Em New Orleans, Uhum. que era um local onde era uma favela. New Orleans era favelizada. Aí, Álvaro Né? E Barros. dali saiu o blues, saiu o jazz, saiu o rock, tudo vindo através do negro. O nosso samba surgiu da onde? Do negro. Até a nossa bossa nova, né? Que é uma mistura do que a gente tem nuances do jazz e do próprio samba, Verdade, essa. todas duas de origem negra. Uhum. Claro. E a própria religião dele, a própria música gospel, surgiu do lamento dos negros também. Americanos. Então, é um absurdo, né? Essa perseguição religiosa que é incentivada por esse prefeito, que para mim é o cara que é o prefeito da morte. Né? A cara do Crivella já diz que que é o morto-vivo. Ah, e depois Né? um senhor de idade, ô Júlio, depois um senhor de idade de mais de 70 anos, que fica usando botox, fica pintando o cabelo de preto, um vaidoso, sabe? Sabe, sinceramente, você imagina se um Brizola, um Getúlio, um Jango ia ficar usando botox para ficar aparecendo melhor na televisão, Isso sabe? ia ser uma decepção Nada muito, do que queira ia ser uma usar, mas, decepção muito grande para mim. Eu ia ficar muito decepcionado se eu soubesse disso. pois é, sabe? Quer dizer, isso não é que não pode, deve fazer, mas isso demonstra uma vaidade pessoal acima do compromisso político com o cargo. Né? E isso fica claro nas políticas públicas dele, que não há, na verdade, há o interesse próprio, pessoal, privado dele. Né? Porque para a Igreja Universal dele não há nação, não existe nação, não existe Estado, não existe município. O que existe é os negócios particulares do Crivella e do bispo Edir Macedo e da sua igreja. Essa que é a verdade. Ô, Júlio, nós temos que prestar atenção, porque está se criando no Brasil um monstro muito difícil de combater. Porque ele é dono de televisão, ele é dono de rádio. Aliás, tem dois canais de televisão. Tem um canal aberto e um canal fechado, que é a CNN americana, que é dele no Brasil. Tem mais de 1000 rádios, tem jornal, tem partido político. E agora, Júlio, ele E tem uma conseguiu com o gravadora. Bolsonaro um banco. Ele é presidente do Banco Renner e que vai abrir conta corrente comum. Quer dizer, um poder tão forte, na verdade, que chama atenção e que tem que ser questionado. O Bispo Macedo passou por todos os governos. Passou pelo governo Lula, passou pelo governo Dilma, pelo Temer, e agora ganha uma morada maior com o governo Bolsonaro. Né? Ou seja, é perigosíssimo o que nós estamos vendo E aí. sabe o que é que isso acontece? Toda essa situação política vai refletir justamente nas profissões que são as mais desvalorizadas. Por exemplo, a minha como músico. Isso parece que não, mas reflete profundamente. Nós hoje perdemos para o Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça, a, a nossa obrigatoriedade de regularização da profissão de músico. Eu não sei se você tem conhecimento, mas hoje não existe mais a obrigatoriedade de você se profissionalizar. Isso gera o quê? A precarização do trabalho, né? Você vai diminuindo, né? E Desvaloriza. a falta de qualificação do profissional. Também. Porque você veja bem, para passar essa tal dessa ADPF 183, existia um movimento aí chamado Movimento de Valorização Músico, que é um movimento que não tem credibilidade, não tem não tem força, não tem nada. Só tem os conchavos políticos que eles sabem articular muito bem. E vieram com a mentira de que
Só poderia ser músico nesse país quem fosse formado, quem tivesse uma formação acadêmica. Brizola, isso eu posso te garantir, e digo para quem está nos assistindo, que se trata da maior mentira, né, que foi feita por pessoas que tentaram difamar a Ordem dos Músicos do Brasil. Por quê? Porque, na realidade, você não precisa ser formado para ser um profissional de música. Você simplesmente vai na ordem, marca um dia que você vai fazer um teste e você vai provar o que você conhece. Teoria musical, solfejo, divisão rítmica, o instrumento que você vai tocar, e você vai ser avaliado por uma banca. Sendo aprovado, você já sai como músico profissional, acabou, é só você se submeter. Isso chama-se qualificação. Para evitar que esses berrantes, né, você tocou no sertanejo universitário, esses berrantes que aparecem por aí, fiquem arrebentando os ouvidos da gente. E que o lixo americano seja julgado nos nossos ouvidos. Porque não pense você que os Estados Unidos, como um país capitalista, ele tem a preocupação de aproveitar tudo, inclusive o lixo. Então, o lixo deles, se não serve para ele, eles vão julgar em outro lugar, e vão julgar aqui. Essa que é a verdade. E quando você tira justamente o poder de autarquia da Ordem dos Músicos, de poder avaliar quem é capaz, quem está capacitado a exercer a profissão ou quem não está, você simplesmente desqualifica e minimiza a profissão. Então, na realidade, o músico hoje passou a condição de indigente. Isso tudo deve ser um artigo na Constituição de dúbia interpretação, em que diz que a expressão artística é livre a qualquer cidadão. Realmente é, não estou dizendo ao contrário. Música é arte. Mas, Brizola, música é profissão. E a Ordem dos Músicos do Brasil, não vou dizer que ela funcionou durante 4 anos muito bem. De 60, quando o Juscelino fez o decreto, até vir um golpe. Do golpe até 5 anos atrás, realmente a ordem teve nas mãos de pessoas que não mereciam credibilidade nem respeito. E foi às duras penas que esse grupo que está na ordem, da qual eu não faço parte, eu não sou do Conselho Regional da Ordem dos Músicos, isso eu quero deixar claro, não sou diretor da Ordem dos Músicos, conseguiram tomar a ordem de volta e devolver a ordem para o músico. Eu, por exemplo, há 30 anos atrás, se eu quisesse falar com o presidente da ordem, eu tinha que marcar audiência. Hoje eu chego na ordem, eu quero falar com o presidente, na mesma hora, manda o cara entrar, o que está vendo, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, pereré. Existe toda um diálogo entre o músico e a sua direção, coisa que não existia antes. Então, a ordem, como instrumento de fiscalização e de regularização, garantia a qualidade do músico brasileiro, e hoje nós não temos mais essa qualidade em função disso. Porque o cara não precisa mais ser regularizado pela ordem, não existe essa obrigatoriedade, e nem de ser sindicalizado, pasme, nem de ser sindicalizado. Então, o que ocorre? Chega um cara lá que entrou aqui num cursinho de música, aprendeu a sequência de Dó maior, saiu do trabalho dele, 6 horas da tarde, lá do escritório, do banco, sei lá da onde, vai parar aqui no botequim, vai tocar o violãozinho dele, vai cantar, o pessoal vai vir, porque a mídia realmente não produz música de qualidade para que as pessoas ouçam. E o que ocorre? Aí ele troca o serviço dele por um prato de salgado e um chopp gelado. E o cara que vive da música fica sem serviço.
Aí chega a tal da pandemia. Os músicos foram os últimos a parar. E vão ser os últimos a voltar. E não sabemos em que pé nós vamos voltar. Justamente por causa desses tocadores que estão aí, que foram beneficiados pela ADPF 183, que, curiosamente, infelizmente, eu lamento muito que esteja envolvido um deputado do PSOL, que é o Gianazzi, que fez parte justamente desta campanha. Lamento profundamente que ele tenha tomado esse tipo de atitude. Né? Foi ele e seu Cristóvão Buarque, junto com esse movimento de valorização do músico, que não tem a menor credibilidade para nada, né? Que simplesmente tiraram a obrigatoriedade da regularização. E nisso você desqualificou o profissional de música. E isso vai trazer para nós sequelas que poderão ser irreversíveis. E o fato está aí. Os talentos que não aparecem. Os músicos medíocres que estão se apresentando. Os cantores medíocres que aparecem. Isso tudo devido a essa lamentável posição do Supremo Tribunal de Justiça. E vai influenciar tranquilamente ao músico de rua. E o que as pessoas têm que entender no músico de rua é que só aqui no Brasil a gente é tratado com esse descaso. Vá na Europa e veja como um músico de rua é tratado lá. Sim, com um outro patamar. Em qualquer país da Europa. No próprio Estados Unidos. Também. País capitalista. Vai ver como é que o músico é tratado lá. Vê se eles não entram, se eles não têm espaço nas barcas, no metrô, nas estações de trens. Agora, por quê? Porque eles são músicos qualificados. Claro. Entendeu? Não são qualquer um que vai aparecer ali e claro, vai tocar. Música de qualidade. E a música de qualidade, eu te garanto, o brasileiro é sensível a isso. Se a população de rua... Exatamente. Eu tenho uma senhora chamada Ana Lúcia. Ela é catadora de latinha. Ela me pede para tocar aquela. Toca aquela. Qual é aquela? Sabe qual é aquela que ela diz? Qual é? É o Libertango do Astor Piazzolla. Eita, que coisa! Olha o ouvido, ó. Uma moradora de rua. Então, se nós estivéssemos realmente preocupados em dar a essas pessoas música de qualidade, exato, elas aprenderiam. É se elas tivessem oportunidade... Porque esse papo que eles colocam aí de meritocracia... Pô, desculpe a expressão que eu vou falar aqui, isso é a maior sacanagem que existe. Totalmente. Como é que você vai dar meritocracia para o camaradinha que mora lá no morro, que não teve a mesma oportunidade do que o cara que estudou no Andrews? Claro. Espera aí, gente. País escravocrata, claro, com alta desigualdade social, como é que você vai querer dar meritocracia? Então vamos parar com isso. Não. E fora a memória do próprio povo que está sendo deteriorada em função dessas situações. Quer ver um exemplo? Bairro de São Cristóvão. Verdade. Bairro Aqui, Imperial. Por exemplo, no meu bairro, o chamado bairro Imperial. Nome de algumas ruas. General Argolo, General José Cristino, Avenida do Exército, Cadete Ulisses Veiga, Coronel Padilha. Brizola, tudo assassino da Guerra do Paraguai. Cambada de estupradores, assassinos, ladrões. Porque a Guerra do Paraguai é uma vergonha na história desse país. Claro, é uma vergonha. Agora, você sabe quem é que morou nesse bairro? Vamos lá. Heitor Villa-Lobos, quando se casou, o primeiro casamento dele... O Álvaro me levou na antiga casa dele. Morou na
Rua Fonseca Teles, número Fonseca 7, Teles, isso. que teve a sua casa desabada para construir um apartamento monstruoso lá. Outra personalidade que morou aqui na rua General Bruce, Chiquinha Gonzaga. Logo depois que ela se separou, ela veio morar aqui. Jamelão, antes do Lacerda colocar aquela Avenida do Exército e acabar com parte da Rua Fonseca Teles, aonde o Jamelão nasceu, antes dele ir para o Morro da Mangueira, nasceu ali também. Baden Powell, o maior violonista do mundo de todos os tempos, inclusive considerado pelo Joaquim Rodrigo, que é o grande expoente da música espanhola. Adorava o Baden. O Baden nasceu na Rua São Januário, numa sapataria, em frente à igreja de São Januário, que ainda existe lá, e que nos fundos ele morava, porque na frente onde é o bar hoje era a sapataria do pai dele. Então, o Baden Powell morou aqui. E outros, como o Luciano Perrota, Francisco Perrone, o Bituca, da Orquestra Sinfônica Brasileira, Miguel Nobre, todos grandes músicos de primeiro escalão. E aqui nesse bairro eles não têm um banco de praça. O nome num banco de praça. Uma sala que leve o nome deles. Agora, dos bandidos da Guerra do Paraguai, está cheio. Então, você veja o que é, o termo é até esdrúxulo, né? É errado, né? O Magre, que gostava de usar muito esses termos, a desmemória. O imexível. Do povo brasileiro. A desmemória do povo brasileiro. E isso é proposital, né, Júlio? É justamente para que não tenha esse fio da história, para que as pessoas possam ter o conhecimento da cultura, da história, dessa educação toda, justamente para que não paire nada sobre quem somos e da onde viemos. Entenda bem, eu só estou falando do bairro de São Cristóvão, não estou falando da Tijuca, não estou falando de Guadalupe, não estou falando do Recreio dos Bandeirantes, não estou falando estou falando só do bairro de São Cristóvão. Então você veja a situação da qual os músicos se encontram. Nós somos uma classe em extinção. E o que mais lamento é que eu só não vou revelar o nome do vereador por uma questão de ética, claro, de amizade, né? E porque é uma pessoa valorosa, ele não atendeu esse meu pedido, mas a atuação dele parlamentar é impecável e isso eu não posso negar. Mas preocupado com essa situação, principalmente que os músicos de rua estão passando, porque essa lei que o Raymond fez, ela beneficia os artistas de rua. Mas a maioria dos artistas de rua que você pode ter presenciado, a maioria são músicos. Sim. E um músico de rua é atração turística em qualquer lugar do mundo, menos aqui no Brasil. Então, qual era a ideia? Era se criar no dia 5 de julho. Tá. E por que o dia 5 de julho? Porque existiu um músico de rua brasileiro que teve uma projeção internacional, que morava em São Paulo, que foi o William Lee. E ele morreu no dia 5 de julho. E morreu, apesar de ser um músico de rua conceituado mundialmente, mendigando em hospital, com falência de rins, onde veio a falecer, devido à precariedade da saúde pública. Então, ele é o ícone dos músicos de rua. Então, a ideia não era criar um feriado, não era criar festas, nada disso. Era apenas criar o dia do músico de rua. Como tem dia de tanta coisa, tem dia da manicure, tem dia
dia de São Jorge, tem o dia do homem, o dia da mulher, o dia do amigo. Se criar o dia do músico de rua, para ver se alguém lembrava o músico de rua e não deixasse que o músico de rua fosse extinto. Somente isso. E, lamentavelmente, esse projeto está aí largado na Câmara e ninguém deu prosseguimento a esse projeto. A Ordem dos Músicos eu tinha falado na época com o Mauro Almeida, falei com a Luma também, que é a presidente do sindicato, e eles prontamente apoiaram e assinaram o projeto. Eu até falei para eles, olha, seria mais interessante eu elaborar o projeto, eu redigir o projeto, mas vocês assinarem em nome do Sindicato dos Músicos e da Ordem dos Músicos do Brasil, uma questão de peso, porque sendo aprovado o Dia do Músico, isso vai constar nos anais da Câmara. E no calendário vai fazer parte, no calendário vai fazer parte do calendário da cidade e vai passar a ser história. Claro. Isso vai entrar para a história. Claro. E aí o nome da Ordem dos Músicos e do sindicato tem muito mais peso do que a do Júlio. Claro, a prefeitura pode incentivar eventos públicos nas praças, nos parques. Agora, lamentavelmente, Brizola, ninguém quis Mas ele levar já existe esse projeto adiante. Ele existe já? Não, ele oficialmente não. Ele foi redigido, foi pedido, mas não foi apresentado. Vamos reapresentar então, vamos ver o que está. Vamos representar, é importante, porque isso é o que você falou, faz um link direto com uma data comemorativa, põe no calendário da cidade, você pode ter vários eventos espalhados pela cidade. Nós somos uma classe em extinção, Brizola. Pode ter certeza disso, nós estamos sendo extintos. Eu sei disso. E se depender desse governo que está aí... esse governo genocida, sim. Não vamos desistir mesmo. Terra arrasada, Você sabe que meu pai era um grande músico também, né, Júlio? Claro que não foi muito à frente, mas tocou muito no Rio Grande do Sul. Tinha uma banda, Bicho da Seda. O Bicho da Seda eu ouvi falar, sim. Ele é um guitarrista, ele tocava outros instrumentos também, mas ele gostava mais da guitarra, era um excelente guitarrista. Faleceu muito cedo, por conta do exílio, enfim. Mas ele aprendi muito com música vendo meu pai também. E ele tinha uma adoração pela música, né? O meu avô Brizola também gostava, dedilhava com violão. E muito. Jeito dele. Tanto que o Orfeão, se ele não tivesse a sensibilidade de abraçar a ideia do Villa-Lobos, aliás, se ele, como presidente da República, não bancasse a viagem de Villa-Lobos para o exterior, quem é que conheceria o Villa-Lobos hoje? É verdade. É verdade. Eu só conheci 2. Até hoje, só teve 2 governantes nesse país que foram responsáveis por 2 gênios da música brasileira. Um foi o imperador Dom Pedro II, com Antônio Carlos Gomes, quando financiou a viagem dele à Itália. E a outra foi Getúlio Vargas, quando financiou a viagem de Villa-Lobos para o exterior, principalmente para os Estados Unidos. Quem dera que os governantes quem dera que quantos gênios nós não temos aí no anonimato? Nas ruas, porque, como os meus amigos cubanos disseram, isso aqui é um celeiro de músicos, é um celeiro de grandes compositores. E o fato é que nós não temos um nome novo que venha substituir aqueles que já partiram ou então já estão envelhecidos. Verdade. Outro nome esquecido que eu queria lembrar, que foi muito amigo do seu avô, que apoiou a campanha dele durante muito tempo, que é conhecido como cantor do amor e da liberdade, que é o Taiguara Xalar da Silva. O Taiguara, claro. Verdade. Que nós não podemos esquecer. É verdade. Agora, você pensa bem, nós temos um busto do Noel Rosa também, lá em Vila Isabel, nós temos uma estátua do Tom Jobim, nós temos até do Velho Guerreiro, lá perto da Lagoa. Custava fazer uma estátua do Taiguara lá em Santa Teresa. Verdade.
Será que é tão caro fazer uma estátua do Taiguara de Santa Teresa? Do contrário. Entendeu? Verdade. Custava alguma coisa, pô, botar umas plaquinhas aqui, criar uma sala, botar o nome desses grandes. O Brasil é um celeiro de músicos, gente. Por quê? Por Quanta que oportunidade não? poderia dar, né, desde cedo, né? Você vê que nem o Chaves Além lá do mesmo, ela fez uma incentivo. grande orquestra, saiu de lá o Dudamel, que hoje reina no mundo ali, pô, um grande maestro. Ou seja, falta incentivo do governo, né, Júlio? Júlio, já chegamos aqui 1h20 de programa, a Nossa, conversa passou depressa. passou bem porque a conversa é muito boa. Eu quero te agradecer. Eu quero retomar lá na frente uma outra conversa contigo. Eu queria que você chegasse agora às considerações finais, fizesse sua consideração final, e dizer que para mim foi um prazer te escutar. Quando acabar essa pandemia aí, quero aí te dar um abraço pessoalmente, para a gente tomar um café, escutar um pouco da tua música, da tua arte, e que a gente possa levar à frente a esse projeto dessa data do dia 5 de julho e tentar trabalhar cada vez mais para abrir os espaços públicos, né, para Olha, em o nome músico dos de rua. músicos de rua, eu vou ficar muito grato a você se você puder apresentar esse projeto na Câmara. Vamos apresentar sim. Muito grato mesmo. Eu posso até mandar uma cópia dele até para o Iago. Nossa, Beth aí, por favor, manda pro Iago. Taiguara, Brizola, o Taiguara aqui atrás, agora que eu tava vendo isso, É, obrigado. exato, Beto Carvalho. Claro, pô, isso É, aí é turma. Ô, tempo bom, gente. tempo Ah, bom, né? Olha aí. tempo que eu era gente. Tempo que eu era gente. Eu A importância, acreditava, né? eu A tinha um monte política de tá sonhos ligada com que a cultura, com a queria educação. transformar esse país. Sonhei que um dia ia transformar esse país, que ia fazer um lugar melhor para meus filhos viverem. E, infelizmente, eu fracassei, não consegui fazer nada e estamos vivendo esse retrocesso. Mas o Brizola fracassou, o Darcy fracassou, mas a memória e a prática política deles estão vivas, né, Júlio? Então, deixaram esse legado enorme para o povo brasileiro, E que é o trabalhismo, o brizolismo, ou seja, essa é a nossa história, né? Teu áudio tá mudo. Aperta aí. Não, teu áudio tá mudo, é no telefone. Isso. Para a gente finalizar agora, queria tua consideração final. Como é que você vê esse processo aí? Bom, primeiro eu quero agradecer muito a você, Brizola, de coração mesmo, pela oportunidade que você está dando a um músico de rua, né, de ter me dado a oportunidade de falar da situação grave que os músicos estão enfrentando, de poder desmistificar essa ideia errônea, essas calúnias, essas injúrias que estão sendo feitas contra a Ordem dos Músicos do Brasil e contra o Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, desfazer todo esse mal-entendido, explicar para esses músicos que esse pessoal que está lá não tem nada a ver com aquele pessoal que andou lá 40 anos atrás e que fizeram um monte de lambança, né, que eles merecem o nosso apoio, a credibilidade, a nossa credibilidade. E se eles não andarem direito, a coisa é simples, a gente toma chapa e bota eles para fora. Agora, o que não vale é a gente pulverizar lideranças, criar um monte de associações, criar um monte de movimentos, porque, como o Hitler falava na Alemanha, né, o negócio é dividir para você tomar. Então, vamos centralizar nesses dois órgãos, a Ordem dos Músicos e o Sindicato dos Músicos, cobrar a atuação deles, principalmente os músicos de rua, né, defender a importância dessa regularização, a importância de ser sindicalizado, porque o objetivo desse governo que está aí é enfraquecer os sindicatos, é enfraquecer a luta de classes. Então, nós precisamos, se o sindicato é pelego, gente, vamos nos juntar, vamos fazer uma chapa e vamos botar esses caras para correr, pô. Agora, não é por um burro dar um coice que a gente vai cortar as patas dele. Isso é burrice. Você fazer um movimento paralelo é burrice. Quanto mais dividir, mais fragmentado você fica. É justamente o jogo deles. E só para te esclarecer, essa classe é tão forte. Eu não gosto de usar a palavra gado, que me lembra logo aquele pessoalzinho, sabe? É.
Mas o músico é que nem um boi, ele não sabe a força que ele tem. Grande Você sabe Alfredo. quantos músicos nós temos no Grande abraço. Brasil? Nós temos mais de 5 milhões de músicos em todo o Uau, território nacional. Para a gente ver, comparar com a população de Cuba, 7 milhões e meio de pessoas. verdade. Então, você já pensou uma classe dessa, unida, É o verdade. estrago que ela faz Muito. e o que ela pode fazer? Uhum. Então, é essa preocupação que eu tenho. Então, eu estou te agradecendo em nome dos músicos de rua. Já de antemão, já estou te agradecendo por apresentar o nosso projeto, Vamos apresentar. porque é a nossa chance de ter uma sobreexistência, né? Para a gente poder tentar continuar existindo. E, a partir daí, quem sabe, nós não poderemos nos igualar aos grandes centros, onde existe um músico em cada esquina. Porque o músico de rua humaniza a cidade. Verdade. E é isso que a gente tem que valorizar e respeitar, né? Então, de coração mesmo, Brizola, eu te agradeço, de todo o coração. Foi um prazer enorme ter esse bate-papo com você, poder desabafar, poder levar os problemas da minha categoria, e na esperança que, já que nós não temos um representante que possa levar as nossas reivindicações, que você olhe com carinho os nossos anseios e as nossas preocupações. Eu me comprometo com você, logo que acabar esse período da pandemia, de marcar um encontro com você, com o Maravilha. presidente da Ordem e com a presidente do sindicato, o Mauro e a Luma, para que eles possam conversar até diretamente com você e explicar as dificuldades que nós estamos enfrentando. Pelos músicos de rua, não, porque pelos músicos de rua respondo eu mesmo. Claro. Porque eu sei o que a gente está passando, eu sei as dificuldades que a gente enfrenta, e eu peço que você leve isso avante. E, se for possível ainda, você procure conversar com o Raymond alguns aspectos dessa lei, do 5.429, Isso ali. porque até ambulante tem cobertura. É. O músico de rua não pode ter. Ou seja, se chover, um músico de rua não pode sair na rua para trabalhar. Então, tem uns detalhezinhos nessa lei Tem que ser ajeitada. que precisariam ser revistas. Vamos Como ver, a lei então. foi de autoria do Raymond por uma questão de ética Não, ele e é até de parceiro, carinho, ele é parceiro na Câmara. Ele é um cara muito bom senso. Vamos fazer essa conversa seria com ele também. interessante bater esse papo e Faça ver se conjunto alguns com ele. aspectos dessa lei poderia ser revista, principalmente nessa situação. Porque se Tá. um ambulante pode ter uma cobertura, Por que o músico de e rua deve não? ter, porque ele precisa trabalhar, o Claro, músico de rua também precisa trabalhar. E claro, no para proteger o Toró, equipamento, imagina. e chovendo, ele não tem como trabalhar. Claro. Então, para ver se poderia, se seria viável essa situação. Até E para mais adiante, se inclusive. for possível a gente derrubar essa pilantragem, desculpe a expressão, que o senador Flávio Bolsonaro, como deputado, fez, impedindo que os músicos atuem em trens, metrôs e barcas, O canalha. por favor, faça isso, porque nós somos muitos e não há lugar para todo mundo. Verdade. Essa seria uma forma da gente ter mais uma opção para poder mostrar o nosso trabalho. De coração, muito obrigado e hasta la vitória sempre. Hasta la vitória sempre. Muito obrigado, Julinho. Um prazer, viu? Uma boa noite para ti. Obrigado Para a você todos que também, meu entraram. querido. Saudações trabalhistas, brisolistas.